A ideia de usar o fogo para cozinhar alimentos. A primeira semente plantada. O pão, a escrita, o alfabeto, o sistema de numeração decimal, o conceito do número zero, a roda. Tudo isso são exemplos de objetos que nós nunca, jamais saberemos quem foram os inventores. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você uma descoberta anônima que simplesmente está por trás de todo esse mundo moderno em que a gente vive. Sem esse produto, nós não teríamos, por exemplo, fertilizantes para ser usado em agricultura que alimenta bilhões de pessoas. Óleo diesel, gasolina, bateria, plásticos, medicamentos, detergentes. Que produto revolucionário foi esse? É o que nós veremos no vídeo de hoje. Mas para isso a gente precisa dar um pulinho lá na Europa, do finalzinho do século XIII. Algo em torno de 1290 a 1300. Me acompanhe nessa viagem. Comecemos nossa história pelo lendário alquimista persa do século VIII, Jabir ibn Hayyan, mais conhecido como o pai da alquimia islâmica. A alquimia, apesar de cheia de misticismo, astrologia e ideias ingênuas, como por exemplo, transformar alguns metais em ouro e tentar encontrar o elixir da vida eterna, acabou produzindo técnicas que são usadas até hoje nos modernos laboratórios, como destilação, filtração, cristalização, evaporação e preparação de ácidos minerais. Ou seja, os alquimistas acabaram inventando uma parte da química moderna. Pois bem, aquele alquimista persa, Jabir ibn Hayyan, cujo nome latino era Geber, ele ficou tão famoso que passou a ser comum os alquimistas europeus assinarem seus livros com o pseudônimo Geber, tudo para garantir credibilidade instantânea. Pois bem, foi um desses alquimistas que terminou descobrindo aquele produto revolucionário que eu falei para você no início do vídeo. O falso Geber, do qual iremos falar, nunca teve sua identidade conhecida. Historiadores da ciência suspeitam que ele possa ter sido um monge da Igreja Católica, um italiano ou um espanhol. Ele foi de uma genialidade incrível, pois em um dos livros que ele escreveu, os experimentos são descritos com tal precisão que outros alquimistas podiam repeti-los. Isto foi uma espécie de embrião do método científico. Na época do nosso falso Geber, a palavra vitríolo designava certos sulfatos minerais cristalinos, especialmente compostos contendo enxofre e metais, como sulfato de ferro, sulfato de cobre e sulfato de alumínio. Quando esses minerais são aquecidos intensamente, eles liberam vapores corrosivos. Os historiadores da ciência acreditam que o falso Geber muito provavelmente percebeu que, ao aquecer esses vitríolos em recipientes fechados e condensar os vapores, surgia um líquido extremamente agressivo e diferente de tudo que conheciam. Hoje já se sabe que aquele líquido que o falso Geber obteve foi uma forma impura e diluída do que hoje nós conhecemos como ácido sulfúrico. Ele foi uma espécie de ancestral químico desse composto. O ácido sulfúrico concentrado produzido hoje tem uma característica assustadora. Ele, digamos assim, arranca água das substâncias. Na linguagem dos químicos, ele carboniza a matéria orgânica. Se você colocar ácido sulfúrico concentrado sobre açúcar, por exemplo, ele praticamente vira uma massa negra de carbono. Preste atenção nesse vídeo. Aqui cabe fazer um comentário. O alquimista falso Geber, os seus contemporâneos e mesmo os de alguns séculos depois,
não chegaram a presenciar esse fenômeno que você viu aí agora nesse vídeo, pois o ácido que eles produziam era diluído, era impuro e produzido em pequenas quantidades. De acordo com historiadores da ciência, o que eles muito provavelmente observaram com o ancestral do ácido sulfúrico que o nosso falso Gebre obteve foi ele escurecendo, corroendo e dissolvendo parcialmente alguns metais, causando ardência, queimaduras na pele e surgimento de feridas e destruição gradual de tecidos orgânicos, produzindo vapores sufocantes e corrosivos que muito provavelmente provocavam nos alquimistas tosses, ardências nos olhos e dificuldades de respirar. Dá até para a gente imaginar eles chamando aqueles vapores de fumaça mágica e, por que não dizer, fumaça aterrorizante. Hoje se sabe por quais motivos esses alquimistas não conseguiam produzir o ácido sulfúrico como é produzido hoje. Eles não tinham termômetros precisos, métodos modernos de purificação, conhecimento molecular e controle industrial de temperatura e pressão. E antes que você ache que eles estavam errados, convém deixar claro um detalhe. Os antigos usavam fogo sem entender de combustão. Navegavam usando magnetismo sem entender campos magnéticos. Produziam aço sem conhecer estrutura cristalina. E os alquimistas produziam ácidos sem conhecer química molecular. O conhecimento prático veio muito antes da teoria científica moderna. Há uma frase muito conhecida entre os químicos e entre os economistas que é a seguinte: o nível de desenvolvimento industrial de uma nação pode ser medido pela quantidade de ácido sulfúrico que ela produz. Que fique claro, não existiria esse mundo moderno que nós temos hoje se não fosse por conta do ácido sulfúrico. No início do vídeo, eu mostrei para você uma série de produtos que só existem por causa do ácido sulfúrico. Eu agora vou mostrar uma série de serviços que seriam inexistentes se não fosse pelo ácido sulfúrico. Me acompanhe. Agricultura moderna, transporte rodoviário, aviação, produção industrial em massa, telecomunicações, construção civil, geração de energia, fabricação de automóveis e produção de alimentos em larga escala. Se você já assiste meus vídeos, você sabe, eu sou muito grato a esses descobridores e descobridoras do passado. Foram eles que deixaram esse mundo que nós temos hoje. Muito obrigado a eles e muito obrigado a você também que ficou até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.